Qual foi o momento em que a ficha caiu e você entendeu que dinheiro realmente não é tudo? Meu pai fechou a porta do porão na minha cara enquanto meu irmãozinho gritava por socorro. Depois caiu na risada com os amigos advogados quando o conselho tutelar acreditou em cada palavra dele. Quando minha irmã teve uma convulsão depois de semanas passando fome, minha mãe gritou: "Ela está só te manipulando. Faz isso toda hora." Fiquei muda. Tudo isso já faz um ano. Ontem, minha mãe desmaiou no tribunal e até hoje não soube explicar o motivo de eu não olhar mais na cara dela. Crescer como filha mais velha sempre foi saber ajudar quem me tratava como lixo. Eu tinha 10 anos e meu irmão Eli, 4, quando era para ele ter ido ao primeiro dia de aula, mas acabou ficando em casa. Enquanto eu e meus outros 2 irmãos estudávamos em escolas caras, Eli seria ensinado em casa. Eli era diferente. Não gostava de olhar nos olhos. Tinha crises por qualquer motivo e odiava mudar a rotina. Mesmo tendo o coração mais generoso do mundo, meus pais morriam de vergonha dele. O assunto favorito era me elogiar por ser a filha certinha, como se isso compensasse o arrependimento por terem tido o Eli. Quando completei 14 anos e Eli tinha 8, tudo só piorou. O que deveria ser a sala de aula dele no porão era, na real, um quarto vazio, sem brinquedos, e com a porta trancada por fora. Enquanto minha irmã Madison e meu irmão Tyler iam comigo para uma escola caríssima, Eli ficava em casa sob os cuidados da babá do mês. Nenhuma delas ficava muito porque meus pais nunca explicavam as necessidades dele, só diziam que era difícil. Foi nessa época que comecei meu passatempo preferido: descer escondida para ensinar o básico de matemática e inglês para o Eli. Porque com paciência e jeito, ele era incrível. O problema é que meu pai, o advogado famoso de família, não tinha tempo nem paciência para isso, e minha mãe estava ocupada demais com reuniões de ONG para se importar com o filho que mais precisava dela. O plano ia indo até tudo desabar na festa de fim de ano do meu pai. A casa cheia de advogados, o uísque pra todo lado, eu no andar de cima tentando estudar, até que os gritos começaram. Na hora soube que era o Eli. Corri e vi a cena. Ele estava se batendo nas paredes. Antes de eu conseguir abrir a porta, meu pai me pegou. "Volte pro seu quarto", falou gelado. Antes de eu sair, Eli começou a gritar: "Preciso de ajuda! Alguém me ajuda!" Acho que meu pai percebeu que os convidados estavam ouvindo, porque travou. A casa ficou tão silenciosa que parecia que até as paredes escutavam. E aí, não aguentei. Dei um sorriso. Porque o Eli tinha conseguido ligar pro 190 e dava pra ouvir ele contando pra atendente que os pais prendiam ele. Meu pai arrancou o telefone das mãos dele, mas já era tarde. Logo, a casa estava cheia de polícia e assistente social. Senti um fio de esperança, até meu pai mostrar o crachá do tribunal. "Fiquem tranquilos, sou advogado de família. Meus clientes vivem inventando histórias sobre mim." Olhei pra assistente social, implorando pra ela enxergar a verdade. Mas ela só sorriu. "Ah, entendo sim." E foi embora. Achei que os amigos do meu pai iam ao menos ficar sem graça, mas começaram a rir. "Relaxa, comigo foi igual semana passada", disse um. "Hoje em dia a criança é tudo mimada", disse outro. E pronto, naquela noite arquivaram tudo. Fiquei de castigo por tempo indeterminado por tentar destruir a família. Mas não foram só meus pais que castigaram a mim e ao Eli. Minha irmã Madison também. Ela se recusava a chamar o Eli pelo nome, só usava apelido ofensivo, fazia barulho alto pra provocar crise nele e ganhou dos meus pais um carro novo por tanta lealdade. A certa altura, começaram a me responsabilizar por tudo do Eli e me obrigaram a ir pra terapia, mas era com um amigo do meu pai que contava tudo pra eles. Eu sabia que precisava encontrar uma saída pro Eli, mas não tinha ideia de como. Pra ser sincera, torcia pra tudo melhorar sozinho. E foi o que aconteceu, de um jeito estranho. Madison não passou na prova pra escola de elite, aquela mesma que ajudei ela a estudar. De repente, ela estava livre do porão. Quem ficou presa fui eu. E meus pais passaram a chamar ele de nosso menino especial. Começaram a comprar brinquedos. Só que ao invés de me defender, ele entrou na onda. Se derramava suco, apontava pra mim. Foi ela. Se tinha crise, gritava: "A culpa é dela." E eles acreditavam. Mesmo assim, eu não sentia raiva. Fiquei até aliviada de ver o Eli bem alimentado e dormindo sem chorar. Só que na minha família nada fica igual por muito tempo. Quem mudou tudo foi o Tyler, o mais quieto. Um dia, no porão, com fome, olhei pra porta e vi um celular passar por baixo. Quando liguei, estava aberto no bloco de notas. Estou gravando tudo há 2 anos. E ali tinha vídeo do Eli preso, dos pais falsificando papelada de ensino domiciliar, do pai treinando testemunha antes da visita do conselho tutelar. Passei horas vendo tudo enquanto Tyler fazia a guarda, batendo 3 vezes na porta se alguém chegasse perto. Nossa mãe descobriu o envolvimento do Tyler quando pegou ele me levando comida e confiscou tudo que era aparelho dele. Mas Tyler já tinha subido tudo pras nuvens. Meus pais chamaram um amigo da família, David, especialista em tecnologia. Ofereceram $10.000 pra sumir com tudo. Mas Tyler escondeu o backup num e-mail antigo que ninguém sabia que existia. Madison achou a chave do porão no quarto do Tyler e quis chantagear ele pra apagar tudo, mas ele gravou as ameaças dela também. Meu pai começou a me forçar a assinar papéis dizendo que eu era louca e devia ser internada. Aparecia com um documento novo por dia e negava comida até eu aceitar. Até que fingiu uma convulsão numa dessas sessões, só pra criar confusão suficiente pro Tyler conseguir ligar pra nossa tia Rebecca, que morava a 2 horas dali. Rebecca apareceu dizendo que queria ver os 4 filhos, mas nossos pais inventaram que eu estava na casa de uma amiga e não deixaram ela entrar.
Tyler conseguiu, escondido, mostrar para a Rebecca um vídeo no celular durante uma ida ao banheiro, e ela, na hora, ligou para o conselho tutelar, preocupada com a gente. Dessa vez, veio uma assistente social diferente, a Dona Coleman, que não se deixou impressionar pelo currículo do nosso pai, e fez questão de entrevistar cada criança separadamente. Nossos pais tentaram instruir o Eli, mas o autismo dele fazia com que ele não conseguisse mentir direito, se enrolava todo, se contradizia, até que acabou desabando, e confessou que sentia falta da irmã, e queria que ela saísse do porão. Dona Coleman exigiu revistar a casa e me achou trancada no porão, desnutrida e cercada pelos documentos falsos que nosso pai queria que eu assinasse. Nossos pais tentaram dizer que fui eu que me tranquei ali para manipular a situação, mas o Tyler mostrou gravações deles combinando de me manter presa. Madison, que já não aguentava mais, também falou a verdade, dizendo que tinha medo de se manifestar, e contou sobre anos vendo o Eli ser negligenciado. A defensora de educação especial voltou com Dona Coleman e constatou que Eli tinha sido deixado de lado durante 4 anos, sem aprender nem o básico para a idade dele. Os dois foram presos por abuso e negligência infantil, e nosso pai ainda pegou mais acusações por falsificação de documentos e tentativa de manipular testemunhas. Nós 4 ficamos provisoriamente com a tia Rebecca enquanto a investigação rolava, e o Eli finalmente pôde passar por uma avaliação para autismo e receber apoio de verdade. Nosso pai perdeu a licença de advogado quando as gravações mostraram que ele usava o cargo para manipular o sistema, e vários processos antigos de guarda em que ele trabalhou foram reabertos. A reputação da nossa mãe foi por água abaixo. Os cargos voluntários dela sumiram do dia para a noite quando tudo veio à tona, deixando só dívidas judiciais e vergonha. Os 2 anos em que o Tyler registrou tudo viraram peça-chave para a condenação dos nossos pais, e a tia Rebecca conseguiu a guarda definitiva da gente. Comecei meu penúltimo ano no ensino médio público, onde ninguém sabia da minha história. Tyler se animou com o jornalismo e com a ideia de defender quem não pode se defender. Madison passou a fazer trabalho voluntário com crianças especiais, talvez tentando compensar o passado, e Eli floresceu no programa de educação especial, finalmente aprendendo a ler e a escrever aos 9 anos, sempre dizendo que eu fui sua primeira professora de verdade. As primeiras semanas na casa da tia Rebecca pareciam um sonho, cada um com seu quarto, 3 refeições certinhas por dia, ninguém trancava a porta por fora. Rebecca, que é a enfermeira, teve que mudar a vida inteira para cuidar de 4 crianças traumatizadas, mas nunca reclamou, só continuava fazendo panquecas todo dia de manhã e perguntando se a gente precisava de alguma coisa. Nossos pais pagaram fiança rapidinho. O juiz proibiu qualquer contato direto deles com a gente, mas isso não impediu tentativas de todos os jeitos. O advogado deles, um tal de Sr. Henderson, entrou com pedidos de emergência dizendo que a Rebecca não era uma guardiã adequada, porque trabalhava demais, morava numa casa simples de 3 quartos e não tinha experiência criando filhos. A ironia de ver nossos pais acusando alguém de incapacidade não me escapou. Rebecca contratou uma advogada, mesmo sem dinheiro, pegando o empréstimo com a casa como garantia. A audiência foi marcada para 3 semanas depois da nossa chegada. Nesse tempo, a irmã da minha mãe, Catherine, começou a aparecer de surpresa na casa da Rebecca. Ficava no jardim tirando foto de tudo, fotografando cada matinho e lasca de tinta na cerca. Quando a Rebecca pedia para ela ir embora, Catherine chorava, dizendo que estávamos sendo manipulados contra nossos pais amorosos. Tyler instalou câmeras de segurança com celulares velhos e gravava tudo. Ele me mostrou imagens da Catherine tentando espiar pela janela quando achava que ninguém via. Madison pegou ela tentando conversar com Eli pelo portão, prometendo doces se ele dissesse para o juiz que queria voltar para casa. Eli já tinha começado a perceber que casa não era mais lugar seguro, mas o olhar confuso dele quando a Catherine falava dos nossos pais cortava meu coração. A transferência de escola foi outra confusão. Rebecca morava em outro bairro, e transferir 4 crianças no meio do ano foi uma novela de papelada. A escola particular onde a gente estava não queria liberar nossos históricos sem assinatura dos pais, e só conseguimos matrícula provisória por causa da Dona Coleman. Entrei no colégio público com 3 semanas de atraso, usando uma mochila que a Rebecca comprou no brechó porque nossos pais tinham cancelado até os cartões de emergência. Chegar naquela escola era como desembarcar em outro planeta. Ninguém sabia do porão, das gravações. Eu era só a garota nova que apareceu em outubro, com cara abatida e roupa de segunda mão. Uma menina chamada Loss, da minha turma de química, me emprestou o livro quando viu que eu ainda não tinha um. Esse gesto simples me fez desabar no banheiro. Enquanto isso, nossos pais contrataram um detetive particular para vigiar a Rebecca. Sempre o mesmo sedã parado perto do mercado, da farmácia, em todo lugar. Tyler registrava tudo, aumentando o arsenal de provas. O detetive chegou a aparecer no programa novo do Eli, tentando arrancar informação dos professores. A escola teve que pedir uma ordem de restrição, e a campanha de difamação nas redes sociais foi só crescendo. As amigas da caridade da nossa mãe postavam que ela estava arrasada por ter perdido os filhos para uma parente rancorosa. Compartilhavam fotos antigas da família, de quando tudo parecia perfeito, e usávamos suéter de Natal combinando. Quem não sabia da verdade, deixava mensagens, orações e apoio aos nossos pais. Madison passava horas denunciando posts e corrigindo mentiras, mas surgiam novas mais rápido do que ela conseguia responder. Os colegas do nosso pai da festa de fim de ano mandaram cartas para o tribunal, dizendo que ele era um pai exemplar,
convenientemente esquecendo dos gritos que ouviram vindo do porão naquela noite. O Sr. Henderson usou aquelas cartas para tentar convencer que as acusações criminais não passavam de um mal-entendido, algo que seria resolvido no tribunal. Ele retratou as gravações do Tyler como provas distorcidas, fruto da cabeça de um adolescente problemático em busca de atenção. A primeira audiência da vara de família caiu numa terça-feira chuvosa. A Rebecca teve que faltar ao trabalho, sem receber nada por isso, o que só apertou ainda mais a situação financeira. Comprou roupas usadas para irmos ao tribunal, preocupada em nos deixar apresentáveis. O Tyler foi com uma gravata antiga do pai, que ela mesma ajustou nele. A ironia da cena não passou batida. Nossos pais chegaram impecáveis, vestidos com ternos de grife, e acompanhados por 3 advogados. Minha mãe estava visivelmente mais magra, arrumada de um jeito que deixava claro o esforço para parecer frágil e vitimada. Meu pai mantinha a postura profissional de sempre, cumprimentando os funcionários do tribunal como se estivesse chegando ao escritório. Não há uma disputa pela guarda dos filhos que ele mesmo maltratou. Sentaram-se à mesa deles, cochichando com o time de advogados, e vez ou outra, lançando olhares para a gente, sempre com aquela expressão de tristeza cuidadosamente encenada. A juíza, uma senhora mais velha chamada Martinez, analisava a ordem de guarda emergencial. O Sr. Henderson logo começou a questionar a capacidade da Rebecca de cuidar da gente. Mostrou fotos tiradas pela Catherine, enfatizando o tamanho simples da casa e o quintal meio largado. Perguntou como é que uma mulher solteira, trabalhando turnos de 12 horas como enfermeira, conseguiria cuidar de 4 crianças com necessidades tão diferentes. A advogada da Rebecca, a senhorita Chen, rebateu mostrando os documentos das adaptações que a Rebecca fez. Passou a trabalhar de dia, nos matriculou em escolas adequadas, garantiu sessões de terapia para cada um de nós. Apresentou recibos provando que a Rebecca gastou todas as economias para cuidar da gente, enquanto nossos pais bloquearam qualquer acesso nosso às contas da família. A guardiã ad litem do caso, senhora Patel, conversou com cada um de nós separadamente. Depois disse que todos fomos bem firmes em afirmar que não queríamos voltar para a casa dos nossos pais. Mesmo assim, o Sr. Henderson insistiu que estávamos sendo manipulados pela Rebecca e que era preciso uma desprogramação para tirar essa história da nossa cabeça. Ele realmente usou essa palavra, como se tivéssemos sofrido lavagem cerebral numa seita, não escapado de maus tratos. A juíza Martinez então determinou uma avaliação completa de guarda, nomeando o Dr. Reeves para analisar as 2 casas. Isso significava mais entrevistas, visitas e testes psicológicos. O processo ia se arrastar por meses, e até lá ficaríamos com a Rebecca, por decisão temporária. Nossos pais ganharam direito a visitas supervisionadas em uma instalação do condado, 2 horas a cada 15 dias. Só de pensar em ver os 2 de novo, meu estômago embrulhava. O peso financeiro sobre a Rebecca só aumentava. Era gasto com advogado, terapia, comida, aluguel, tudo bancado pelo salário dela de enfermeira. Ela começou a fazer mais plantões quando a gente estava na escola, voltava para casa morta de cansaço, mas ainda assim ajudava com as tarefas. Eu ouvia ela no telefone com o banco, negociando o pagamento das dívidas que teve que fazer. Enquanto isso, nossos pais vendiam bens para bancar a briga judicial. A casa de praia foi embora, a coleção de joias da minha mãe também, e posavam de pais sacrificados, dispostos a tudo pelos filhos. O Sr. Henderson não dava trégua, protocolando um pedido atrás do outro, cada um exigindo que a Rebecca respondesse e gastasse ainda mais dinheiro que ela não tinha. Era um jogo de desgaste, e, nesse jogo, eles tinham muito mais munição. O Tyler descobriu que nosso pai contratou um perito em tecnologia para tentar desqualificar as gravações dele. Esse tal Dr. Morrison alegou que os vídeos podiam ter sido editados ou até encenados. O Tyler passou horas documentando quando e como fez cada gravação, mas a sementinha da dúvida já estava lá. O Sr. Henderson passou a tratar as provas como supostas nos documentos do tribunal. As visitas supervisionadas começaram 3 semanas depois da primeira audiência. O lugar parecia mistura de creche e delegacia, com paredes coloridas e câmeras para todo lado. Uma assistente social, a senhorita Johnson, acompanhava tudo de olho, anotando cada detalhe numa prancheta. Na primeira visita, nossos pais apareceram cheios de presentes e lágrimas. Minha mãe abraçou cada um como se a gente tivesse sido sequestrado e não salvo. Meu pai falou naquele tom caloroso e preocupado que usava com os clientes, perguntando da escola e dos amigos, fingindo que tudo era normal. Estava claro que tinham sido treinados pelos advogados sobre o que dizer e como agir. O Eli era quem mais sofria nessas visitas. Qualquer mudança de rotina desestabilizava ele, e o carinho repentino dos nossos pais só confundia depois de anos de abandono. Ele não conseguia ficar parado nem olhar no olho, o que nossa mãe anotava como prova de que a Rebecca não sabia lidar com ele. Quando ele teve uma crise na terceira visita, nosso pai fingiu calma e ainda olhava para a prancheta, fazendo questão de mostrar para a assistente social. A Madison surpreendeu todo mundo quando se recusou a colaborar. Quando nossa mãe tentou dar uma bolsa cara de presente, a Madison devolveu na mesa mesmo. Contou para a assistente social sobre o carro que ganhou por ter intimidado o Ellie, e sobre o apelido ofensivo que nossos pais incentivavam ela a usar. Os dois mantiveram a pose, mas viu o maxilar do nosso pai travar igualzinho fazia quando mandava a gente para o porão. O Dr. Reeves começou as avaliações com visitas em casa. Andou pela casa simples da Rebecca, viu os beliches que ela comprou, o cantinho de estudos montado na sala de jantar,
Acompanhou nossas rotinas. Viu como a Rebecca fazia questão de garantir que o Eli estivesse com os fones com cancelamento de ruído nos momentos difíceis, e conferia com o Tyler toda noite se as gravações estavam salvas. Quando o Dr. Reeves foi na casa dos nossos pais, eles tinham transformado tudo num verdadeiro cenário terapêutico. Reformaram o porão, criaram uma sala sensorial para o Eli com luz suave e tons calmos, contrataram até especialista em autismo para organizar o espaço. Meu antigo quarto continuava exatamente do jeito que deixei, com as tarefas na escrivaninha, como se eu pudesse voltar a qualquer hora. Nossos pais mostraram ao Dr. Reeves pilhas de documentos, sessões de terapia marcadas, cursos de pais em que se inscreveram, cartas de especialistas que consultaram sobre o Eli. Eles admitiram que cometeram erros, mas atribuíram tudo à falta de conhecimento, não a maus tratos. Diziam ser apenas pais exaustos precisando de apoio, não pessoas que prendiam os filhos no porão. Os testes psicológicos eram cansativos demais, horas respondendo perguntas sobre sentimentos, memórias, expectativas para o futuro. O Dr. Reeves pediu que eu desenhasse a família, que completasse histórias sobre crianças fictícias em situações variadas. Ele queria achar sinais de que a gente já tinha sido instruído sobre o que dizer, ou pegava inconsistências nos depoimentos. Eu contei a verdade, mas a verdade, depois de repetida para tantos profissionais, acaba parecendo decorada. Nossa família ampliada começou a se dividir. O irmão do nosso pai mandou cartas ao tribunal defendendo ele, dizendo que nossa família sempre foi amorosa e estável. Já os pais da nossa mãe, que moravam do outro lado do país, se ofereceram para ficar com a guarda se a Rebecca fosse considerada incapaz. Eles só tinham nos visitado 2 vezes na vida, mas de repente se tornaram avós dedicados, aflitos para ajudar. Toda essa pressão afetou cada um de nós de um jeito. O Tyler decidiu documentar tudo, fazendo planilhas de incidentes e salvando arquivos das formas mais criativas. A Madison entrou em um grupo de apoio para irmãos de crianças com necessidades especiais, tentando lidar com a culpa pelos anos de crueldade. Ele finalmente estava progredindo no programa especializado, conseguiu aprender a escrever o próprio nome aos 9 anos, mas o estresse das visitas fazia ele regredir o tempo todo. Eu vivia atormentada pelos pesadelos com o porão. Uma noite, a Rebecca me encontrou andando pela casa enquanto dormia, tentando abrir portas que nem estavam trancadas. Ela passou a deixar luzes acesas no corredor e a verificar se eu estava bem sempre que ia pegar água na cozinha de madrugada. A terapia ajudava, mas a cura não segue uma linha reta. Tinha dias em que eu me sentia forte, confiante. Em outros, não conseguia comer, porque meu corpo lembrava do tempo em que fiquei tanto tempo sem comida. O julgamento criminal dos nossos pais foi adiado 2 vezes, com os advogados deles pedindo mais tempo para montar a defesa. Já o processo na vara da família andava a passos lentos, cada audiência trazendo uma nova petição ou adiamento. O Sr. Henderson insistia que os casos criminal e de guarda fossem resolvidos juntos, esperando que uma absolvição fortalecesse a posição deles. A Sra. Chen lutava para manter tudo separado, porque sabia que nossa segurança não podia depender do padrão de prova do tribunal criminal. 4 meses depois de irmos morar com a Rebecca, a situação financeira ficou insustentável. Ela já tinha estourado todos os cartões de crédito e feito um segundo financiamento da casa. A Sra. Chen abaixou os honorários ao máximo, mas as despesas judiciais só aumentavam. Ouvi a Rebecca ao telefone, implorando para a supervisora por mais horas extras, mas não tinha de onde tirar. Foi aí que algo inesperado aconteceu. A Loz, da minha turma de química, me convidou para um grupo de estudos na casa dela. A mãe dela, Dona McNicholas, trabalhava como assistente jurídica em um escritório de direito de família. Quando ficou sabendo do nosso caso, apresentou a Rebecca ao chefe dela, que aceitou pegar nossa causa de graça. Do nada, passamos a ter uma equipe jurídica à altura dos recursos dos nossos pais, e a maré virou na próxima audiência. Nossos advogados novos entraram com um pedido para aceitar as gravações do Tyler como prova, amparados por um especialista em tecnologia que atestou a autenticidade. Eles também solicitaram os registros do detetive particular, contratado pelos nossos pais, e descobriram que ele havia recebido ordens para encontrar qualquer coisa que prejudicasse a Rebecca, de qualquer jeito. O Dr. Reeves apresentou um relatório preliminar, que era mais neutro do que a gente esperava, mas com observações fundamentais. Mesmo com mudanças recentes dos nossos pais, nós, crianças, apresentávamos sinais claros de trauma antigo, condizentes com o que relatamos. Ele chamou atenção para o fato de eles nunca terem reconhecido as necessidades do Eli durante anos, e questionou se a mudança deles era verdadeira ou só estratégia. A reação dos nossos pais foi piorar a pressão. Eles fizeram denúncias contra o registro profissional da Rebecca, dizendo que ela era instável demais para cuidar de pacientes se não conseguia supervisionar crianças. E ainda a denunciaram ao Conselho Tutelar por negligência escolar, quando faltei 2 dias por causa de uma gripe. Cada acusação dessas gerava investigação, complicando ainda mais nossa rotina. A Catherine intensificou o assédio, passando a levar outros parentes para a porta da Rebecca. Ficavam segurando cartazes com "Devolvam nossas crianças" e faziam lives nas redes sociais, dizendo que era uma vigília por justiça. As câmeras do Tyler registravam tudo, até a Catherine tentando colocar cartas na nossa caixa de correio, infringindo a ordem de restrição. O estopim veio numa visita supervisionada, quando nosso pai passou um bilhete para o Eli. A Sra. Johnson percebeu na hora.
Era uma carta prometendo ao Eli todos os trens que quisesse e dizendo que ele nunca mais teria que ir à escola, desde que dissesse querer voltar para casa. A manipulação foi tão descarada que a senhora Johnson encerrou a visita mais cedo e fez um relatório de incidente. Esse relatório mudou tudo. A juíza Martinez marcou uma audiência de emergência para analisar a tentativa de suborno, junto com todas as outras provas que se acumularam. Ela deixou claro o quanto estava frustrada com as tentativas dos nossos pais de manipular o sistema, em vez de encarar de fato os motivos da nossa retirada. Naquela audiência, nossa mãe desabou, não com aquele choro ensaiado de antes, mas um pranto bruto, dolorido. Admitiu que estava esgotada e fez escolhas terríveis, mas pressionada a explicar por que me trancou no porão, só porque eu não conseguia manter o Eli quieto, ainda insistiu que foi por desobediência, não abuso. Mesmo assim, essa confissão, ainda que parcial, foi devastadora. O Sr. Henderson tentou salvar a situação sugerindo um plano de retorno gradual, com supervisão rigorosa. Começaríamos com visitas à noite, depois fins de semana, até chegar à guarda total em 1 ano. O plano previa terapia familiar, orientação parental e acompanhamento constante do tribunal. No papel, parecia um caminho sensato para reconstruir a família. Mas foi aí que o Tyler surpreendeu todo mundo. Ele se levantou no tribunal, coisa que criança quase nunca faz em audiência de guarda. Pediu para falar direto com a juíza, e ela deixou. A voz dele tremia enquanto contava os anos vendo ele trancado, o medo de falar, e como só encontrou coragem para registrar aquilo tudo agora. Ele mostrou um e-mail impresso que nosso pai tinha enviado na noite anterior, usando uma conta falsa, ameaçando que o Tyler se arrependeria por ter traído a família. Aquilo quebrava a ordem de restrição e deixava claro que nossos pais ainda não tinham noção da gravidade do que fizeram. A juíza Martinez mandou prender os dois ali mesmo, por desacato. Quando os policiais chegaram perto, nossa mãe esticou a mão pra gente, chamando nossos nomes com uma urgência que parecia real. Mas a gente ficou parado, uma fileira de crianças machucadas que já não se deixavam enganar pelas lágrimas dela. O processo criminal seguiu com nossos pais presos, incapazes de pagar a fiança alta que receberam por violar as decisões da justiça. Os advogados disseram que isso atrapalhava a disputa pela guarda, mas a juíza Martinez marcou logo a audiência final. Ela já estava cansada de manobras e adiamentos. Era hora de resolver. A Rebecca contou como a gente tinha mudado. Eu, que antes escondia comida, agora ajudava a fazer o jantar da família. O Tyler tinha voltado a dar risada, sem viver com medo. A Madison ficou protetora com o Eli, em vez de cruel, e o Eli passou a confiar que adultos podiam, sim, cuidar dele. A voz dela falhou quando contou que me achou tentando dormir no armário na primeira semana, com medo de espaços abertos depois de tanto tempo trancado no porão. Nossa terapeuta falou do nosso progresso e do que ainda precisávamos. O pessoal da educação especial mostrou como o Eli estava se desenvolvendo na escola, com trabalhos que provavam que ele aprendia de verdade quando tinha o apoio adequado. A curadora recomendou guarda definitiva com a Rebecca, dizendo que voltar para nossos pais jogaria fora tudo que a gente já tinha conseguido reconstruir. Quando saiu a sentença criminal, culpados em todas as acusações, morreu de vez a última esperança dos nossos pais de reverter a guarda. O juiz desse processo disse que o que a gente passou, especialmente o Eli, era algo que nem conseguia imaginar. Deu 5 anos de prisão para o nosso pai e 3 para nossa mãe, com chance de condicional na metade do tempo. Os advogados tentaram reverter, mas não conseguiram. Na decisão da juíza Martinez sobre a guarda, ela tirou de vez todos os direitos dos nossos pais, citando abuso grave e as tentativas repetidas de manipular em vez de mudar. Deu para a Rebecca a guarda permanente, com opção de adoção se a gente quisesse, e determinou que nossos pais não poderiam ter contato nenhum conosco, até a gente fazer 18 anos, quando poderíamos escolher se queríamos retomar algum laço. O alívio foi tão grande que parecia físico, como se tirassem um peso do meu peito, um peso que eu já nem lembrava que carregava. O Tyler me abraçou pela primeira vez em anos. A Madison segurou a mão do Eli, que se balançava de felicidade sem ninguém tentar segurar, só comemorando junto. A Rebecca chorou, exausta, mas com um sorriso de vitória. Só que vitória em vara de família não é como em filme, que resolve tudo de uma hora para outra. A gente ainda tinha terapia, tarefas da escola, as crises do Eli e todo o trauma para trabalhar por anos. A Rebecca ficou cheia de dívidas da briga judicial e a casa mal dava para todo mundo. Ainda tinha parente achando que a culpa era nossa, que a gente tinha destruído a vida dos nossos pais para chamar atenção. Mas agora a gente tinha segurança. As trancas da casa da Rebecca protegiam a gente do perigo, em vez de trancar dentro. Tinha rotina, comida na hora certa, escola todo dia, rituais de sono que não dependiam do humor dos nossos pais. Tinha adulto que colocava a gente em primeiro lugar, professor que entendia o que vivemos, terapeuta que acreditava. 1 ano depois, a adoção foi oficializada numa cerimônia simples no fórum. A Rebecca perguntou separadamente para cada um se era isso mesmo que queria, deixando claro que ia amar a gente do mesmo jeito, não importava a resposta. Mas todo mundo quis. O Tyler fez os convites no computador, a Madison fez um bolo do zero, o Eli desenhou nossa família nova, 5 bonequinhos de mãos dadas e sorrisos enormes. Eu decidi ficar com meu sobrenome, não por causa dos meus pais, mas porque era meu. Cada um fez sua escolha. O Tyler ficou com sobrenome duplo. A Madison pegou só o da Rebecca, e o Eli escolheu ser Eli Rebecca Johnson, porque podia escolher mais de um nome se quisesse. A juíza riu dessa lógica e tornou tudo oficial.
De vez em quando chegava a carta da prisão pelos advogados, porque contato direto era proibido. Nossa mãe escrevia dizendo que encontrou fé e queria perdão. Nosso pai mandava papelada jurídica tentando recuperar algum direito. A Rebeca guardava tudo, caso algum dia a gente quisesse ver, mas nunca pressionou. Alguns parentes mudaram de opinião depois de verem as provas do processo. Nossa avó materna passou a mandar cartão de aniversário e pequenos presentes, tentando criar um vínculo que nunca tinha tentado antes. Outros continuaram achando que a gente era ingrato e traiu bons pais. Aprendemos a lidar com o julgamento deles. A cerimônia de adoção foi um começo novo, mas nossos problemas não acabaram. 2 semanas depois, a Catherine apareceu no meu colégio, na hora do almoço, entrou no refeitório chorando e implorando para eu visitar minha mãe na prisão. O segurança teve que tirar ela de lá quando me agarrou e não queria soltar. A Loz e as amigas ficaram em volta de mim até ela ir embora. O Tyler descobriu que a Catherine estava procurando outros alunos das nossas escolas nas redes sociais, mandando matérias sobre falsas acusações de abuso e condenações injustas. Picharam o armário da Madison com a palavra mentirosa. O Eli voltou chorando do programa de educação especial, porque deixaram uma foto dos nossos pais embaixo da mesa dele, com "Eles sentem sua falta", escrito atrás. A Rebeca avisou as escolas e denunciou o assédio. As diretoras criaram novas regras de segurança, mas não dava para proteger a gente de tudo. Percebi que um carro seguia meu ônibus todo dia na volta para casa. O Tyler confirmou que era o Marcos, irmão do nosso pai, que estava registrando nossa rotina e postando num grupo fechado do Facebook chamado Justiça para Bons Pais. O assédio aumentou quando a Rebeca recebeu uma carta registrada. Nossos avós estavam processando para conseguir direito de visita, alegando alienação familiar. O advogado deles dizia que, independentemente do que nossos pais tivessem feito, a gente merecia conviver com o resto da família. A carta vinha com fotos de um quarto montado especialmente para o Eli, decorado com trens e brinquedos sensoriais. O advogado da Rebeca explicou pra gente que processos sobre direito de visita de avós eram sempre complicados. Mesmo com a condenação dos nossos pais, às vezes os juízes autorizavam visitas limitadas, se os avós conseguissem provar que já tinham uma relação próxima. O fato deles quase nunca terem nos visitado antes acabou pesando a nosso favor, mas mesmo assim teríamos que enfrentar mais um processo. Naquela noite, encontrei o Tyler no quarto, separando gravações em pastas. Ele tinha começado um projeto novo: catalogar cada episódio de assédio desde que fomos adotados. O notebook dele estava todo organizado por datas, nomes das pessoas e tipo de situação. Ele me mostrou prints de um grupo do Facebook, onde alguns parentes discutiam planos para nos resgatar da Rebeca. Já a Madison estava lidando de outro jeito. Escreveu cartas para cada parente envolvido no assédio, explicando o quanto aquilo estava nos machucando. A maioria nem respondeu, mas a Sarah, irmã do nosso pai, respondeu e reconheceu que errou ao apoiar nossos pais sem questionar. Ela perguntou se podia pedir desculpa pessoalmente. A Rebeca acompanhou a gente num restaurante para esse encontro, e a Sarah chorou bastante, dizendo que não fazia ideia do que acontecia no porão. A audiência sobre o direito de visita dos avós foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Rebeca teve que faltar mais um dia no trabalho e a gente perdeu aula de novo. Nossos avós chegaram parecendo bem frágeis e emocionados. O advogado deles tentou mostrar que eram apenas um casal de idosos de coração partido, impedidos de conviver com os netos. Contaram sobre cartões de aniversário que mandaram e tentativas de ligação. Nossa advogada rebateu, mostrando que eles quase nunca participaram da nossa vida antes da prisão dos nossos pais, apresentando registros de que só nos visitaram 2 vezes em 15 anos, e que os cartões de aniversário só começaram a aparecer depois que o processo de guarda foi aberto. Quando perguntaram por que não fizeram nada ao ver o Eli sendo educado em casa sem documentação, disseram que não sabiam de nada. A juíza pediu uma avaliação na casa deles. A assistente social descobriu que, poucas semanas antes de pedirem a visita, eles tinham transformado todo o quarto de hóspedes num quarto infantil. Contrataram até o mesmo especialista em autismo que nossos pais usaram quando montaram o quarto sensorial falso para o Eli. Esse planejamento todo acabou jogando contra eles. Nesse meio tempo, eu estava com dificuldade para acompanhar a escola. As audiências e o estresse tornavam quase impossível me concentrar em matemática e redação. A mãe da Lois, Dona McNicholas, ofereceu reforço escolar para mim depois das aulas. Ela já tinha sido professora antes de trabalhar no escritório de advocacia, então sabia muito bem como esses processos atrapalham a vida dos alunos. Um dia, estudando na casa deles, ela comentou que estava pesquisando nosso caso para ajudar o escritório onde trabalhava. Achou processos parecidos, em que o assédio de parentes resultou em medidas protetivas. Ela se ofereceu para ajudar a advogada da Rebeca com a papelada, sem cobrar nada. Em menos de uma semana, conseguimos medidas protetivas contra Catherine, Marcos e mais 3 parentes. Só que mesmo assim, o assédio não parou totalmente. Um grupo de apoiadores dos nossos pais criou um site chamado A Verdade sobre as Crianças do Porão, com fotos antigas e depoimentos tentando defender a família. Publicaram o nome das nossas escolas e até o endereço de trabalho da Rebeca, incentivando as pessoas a investigarem por conta própria. Depois que manifestantes apareceram no hospital, a Rebeca teve que mudar os plantões. O Tyler e nossa advogada se empenharam para tirar o site do ar por exposição de menores. Demorou 3 semanas de notificações legais, mas no fim a empresa de hospedagem removeu o site. Descobrimos que o domínio era de um amigo da família que sempre ia nas festas de fim de ano do nosso pai.
Como vingança, ele espalhou panfletos com nossa foto de família e a palavra acusados em vermelho, numa clara tentativa de nos difamar. O Eli acabou regredindo nesse período. Todo o equilíbrio que ele tinha conquistado na casa da Rebecca foi abalado pelas mudanças e pelas novas medidas de segurança. Voltou a ter crises na escola e se recusava a ir para a terapia. A Rebecca ficava horas com ele, usando técnicas que os especialistas ensinaram, mas o progresso era lento. Uma noite, ouvi ela desabafando ao telefone com a irmã, com a voz embargada, contando como tudo aquilo estava pesado. Ela perdeu peso de tanto estresse e já nem dormia direito. A chefe dela estava sendo compreensiva, mas havia limites para tantas mudanças de horário. Ela estava pensando até em aceitar um cargo com salário menor, mas com horários fixos. No dia seguinte, o Tyler reuniu todo mundo para conversar. Ele tinha pesquisado e descobriu que podíamos entrar com um processo civil contra os parentes por assédio e danos emocionais. O dinheiro ajudaria a Rebecca a pagar as dívidas da disputa da guarda e as despesas extras de segurança. A Madison apoiou logo de cara, mas eu fiquei preocupada de piorar ainda mais a situação. A Rebecca disse que apoiaria qualquer decisão, mas queria que a gente entendesse as consequências. Mais processos significariam mais exposição, o risco de mais assédio e ainda mais estresse. Ao mesmo tempo, poderia mostrar que quem tenta intimidar crianças traumatizadas pode sofrer as consequências. Decidimos começar enviando notificações extrajudiciais para os parentes mais agressivos. Nossa advogada mandou avisos formais avisando que, se continuassem, poderiam responder na justiça. A maioria recuou, mas a Catherine foi além. Lançou uma petição pedindo investigação contra a Rebecca por supostamente afastar a gente da família amorosa. Quase ninguém assinou, mas ela conseguiu chamar a atenção de um blogueiro local, que escreveu dizendo que talvez a gente tivesse sido orientado a mentir sobre os nossos pais. O texto ainda incluía fotos tiradas das câmeras de vigilância da Catherine na casa da Rebecca, e insinuações de que as gravações do Tyler eram forjadas. Choveu comentário de desconhecido debatendo a nossa história. O Tyler queria divulgar algumas gravações para provar a verdade, mas nossa advogada disse que não podia, já que aquilo fazia parte de recursos criminais ainda em andamento. Tivemos que aguentar todas as mentiras e fofocas, sem poder nos defender com as provas. Isso foi muito frustrante. A escola acabou virando meu refúgio. A Lois e as amigas dela criaram uma espécie de bolha protetora ao meu redor, sentando comigo no almoço e me acompanhando entre as aulas. Os professores que sabiam do que eu estava passando sempre conseguiam me dar um prazo maior quando eu precisava. No meio do caos de casa, a rotina de tarefas e provas até parecia uma bênção. A Madison mergulhou de cabeça no trabalho voluntário com crianças com necessidades especiais. Ela começou ajudando num centro da cidade que dava suporte temporário para famílias. Conviver com crianças que lembravam o Eli ajudava a Madison a lidar com a culpa que sentia. Ela chegava em casa cheia de histórias de superação e desafios. E aos poucos foi reconstruindo sua própria identidade. Queria ser alguém que cuida, não alguém que machuca. Crianças vulneráveis. O processo sobre as visitas dos nossos avós terminou a nosso favor. A juíza avaliou que eles só demonstraram algum interesse real no nosso bem-estar depois da condenação dos nossos pais. Ficou claro que o preparo deles parecia mais para impressionar o tribunal do que para realmente cuidar da gente. O pedido foi negado, e eles foram advertidos para não insistirem mais. Nosso pai ainda tentou uma última cartada da prisão, entrando com uma petição dizendo que teve defesa ruim no processo criminal, alegando que o advogado não contestou direito às gravações do Tyler. Se ele conseguisse, poderia rolar outro julgamento. No fim, o pedido foi negado, mas passamos semanas tensos com a possibilidade de ter que depor de novo. Quando estava chegando 1 ano desde que saímos de casa, a Rebecca sugeriu que a gente fizesse algo para marcar o quanto já tinha mudado. O Tyler sugeriu acampar, algo totalmente novo para a gente. Alugamos um chalé a algumas horas dali, num lugar que ninguém da família pensaria em nos procurar. Foram 3 dias de trilhas, marshmallow na fogueira e partidas de jogos de tabuleiro. Na última noite, sentados em volta do fogo, o Eli falou de repente. Ele agradeceu cada um de nós por ter ajudado ele a aprender a ler. Tirou da mochila um livro que estava escondendo, que pegou sozinho na biblioteca, e leu para a gente uma história sobre trens. A voz dele saiu forte, só tropeçando em umas poucas palavras. Todo mundo chorou. Na volta, o clima era outro. O peso constante da vigilância e do assédio não tinha sumido, mas a gente tinha mostrado que era capaz de criar momentos de paz mesmo assim. Rebecca conseguiu ajeitar os horários no trabalho. Tyler criou um esquema para registrar qualquer incidente. Madison encontrou um propósito ajudando os outros. Eli estava aprendendo e crescendo, e eu comecei a voltar ao ritmo na escola. 3 meses depois, os recursos dos nossos pais tinham acabado. Eles iam cumprir a pena até o fim. Alguns parentes finalmente aceitaram a realidade e se afastaram discretamente daquela campanha contra a gente. Outros continuaram dizendo que éramos mentirosos que destruíram uma família inocente, mas não conseguiam mais se organizar. Rebecca fez um novo financiamento da casa para pagar as dívidas judiciais. As parcelas ficaram mais leves porque as batalhas nos tribunais tinham terminado. Ela aceitou um cargo novo no hospital, com salário menor, mas horário mais estável. Passamos a ter direito à merenda gratuita na escola e aprendemos a comprar em brechó sem vergonha. A estabilidade financeira virou detalhe perto da segurança emocional. Tyler se formou com honra no ensino médio e ganhou bolsa para estudar jornalismo na faculdade estadual. A redação dele,
sobre como documentar pode proteger os mais vulneráveis, impressionou todo mundo. Ele planejava continuar morando em casa e ir de ônibus para poupar dinheiro. Madison começou o último ano decidida a ser professora de educação especial. O voluntariado mostrou para ela que era possível encontrar redenção ajudando os outros. Eu me concentrei no meu próprio último ano, finalmente conseguindo pensar no futuro, sem ser só na próxima audiência. Perder o que perdi me ajudou a estudar para o vestibular, e a professora McNicholas revisou minhas redações para a faculdade. Escrevi sobre resiliência, sem entrar nos detalhes da nossa história. A orientadora disse que era um dos textos pessoais mais impactantes que já tinha lido. Eli continuava surpreendendo no programa especializado. Fez amigos que entendiam as dificuldades dele e entrou num grupo de habilidades sociais que se reunia toda semana. Ainda tinha dias difíceis, mas estavam ficando cada vez mais raros. Ele começou a se interessar por computadores, e o Tyler estava ensinando o básico de programação para ele. As cartas da prisão ainda chegavam de vez em quando, mas a Rebecca guardava todas, como tinha prometido. Nenhum de nós se sentia pronto para ler. Talvez um dia a gente quisesse entender o que nossos pais pensavam. Talvez precisássemos desse fechamento. Mas por enquanto estávamos focados em seguir em frente, sem olhar para trás. Nossa história não é única. Milhares de crianças já passaram por situações parecidas, com menos apoio e menos recursos. Tivemos sorte de contar com a visão do Tyler, a coragem da Rebecca e, no fim das contas, um sistema judiciário que funcionou. Nem toda criança presa num porão encontra o caminho para a segurança. Nem toda tia assume a bronca de criar 4 crianças traumatizadas. Enquanto preparava minha inscrição para a faculdade, pensava no que queria estudar. Me interessava por psicologia, mas também por direito e serviço social. A perda me mostrou que eu não precisava decidir tudo logo. As matérias obrigatórias iam me dar tempo para experimentar. Importante mesmo era ter escolhas, algo que parecia impossível quando eu ensinava o Eli escondido. O assédio da família distante praticamente sumiu. Sobraram só umas postagens em rede social que a gente podia ignorar. As ordens de restrição continuavam valendo, garantindo proteção se a gente precisasse. Catherine se mudou para outro estado, dizendo que não aguentava morar na mesma cidade onde tanta injustiça tinha acontecido. Outros parentes simplesmente fingiam que a gente não existia. Rebecca começou a namorar um colega enfermeiro, que entendia bem a complexidade da nossa família. Ele vinha jantar uma vez por semana, sempre trazendo uma sobremesa ou um jogo de tabuleiro. Eli foi se acostumando com ele aos poucos. E o Tyler, claro, fez uma checagem de antecedentes e não achou nada. Era estranho ver a Rebecca feliz de um jeito que não dependia só da nossa sobrevivência.